Mark entrou pela porta da cozinha um pouquinho depois das 4 da tarde, numa quinta-feira. Arrastando a mala atrás dele e parecendo um cara que tinha passado 10 dias embaixo de um sol muito generoso. Isso foi a primeira coisa que percebi. A segunda foi que ele estava falando demais. Dallas foi um caos, ele disse, jogando as chaves naquele pote de cerâmica perto da porta. Trocaram o portão 2 vezes, aí ficamos 45 minutos na pista. Juro, viajar de avião fica pior a cada ano. Eu estava sentada no balcão da cozinha com uma xícara de café que tinha ficado fria 20 minutos antes. Ele se inclinou e me deu um beijo na bochecha. Tudo bem com você? Tudo bem. Ele abriu a geladeira. Você comeu? Ainda não. Tô morrendo de fome. A comida da conferência foi horrível. Eu observei puxar a maionese de peru, um potinho de salada de batata. O nariz dele estava rosado. E o topo das orelhas também. Para um cara que tinha passado a maior parte do tempo em salas de conferência em Fênix, ele tinha conseguido um bronzeado bem respeitável. Ele continuava falando enquanto fazia um sanduíche. Algo sobre um dos fornecedores de ar-condicionado dele. Algo sobre um cara de Saint Louis que roncou durante uma apresentação inteira. Algo sobre um barman do aeroporto que cobrou $14 por uma cerveja. Deixei ele contar a história toda. Aí falei, como é que tá a Laura? A mão dele parou sobre o pote de maionese. Não por muito tempo. Talvez meio segundo. Mas quando você tá casada com alguém por 27 anos, meio segundo pode ser uma confissão. Laura, minha irmã. Ele deu uma risadinha. E aí, o que é que tá acontecendo com ela? Eu olhei para meu café. O médico dela disse que todo homem com quem ela dormiu precisa fazer um teste. Isso chamou a atenção dele. Ele se virou todo. Como assim? Eu apenas encolhi os ombros. Isso é o que ela me disse. Teste de quê? Lá vinha. Não era a Laura, tá bem? Não era o que aconteceu. Nem porque você tá me contando isso. Teste de quê? Eu não sei. Você não sabe? Não, ela não disse. Mark me olhou por um segundo, depois virou a cabeça. Botou a maionese na geladeira sem usar. Vou tomar um banho. Tá bom. Ele subiu. Eu fiquei ali escutando o teto rangendo acima da minha cabeça. A coisa engraçada é que eu tinha passado 4 dias imaginando aquele momento. Em algumas versões, ele ria. Em outras, ele parecia confuso. Uma vez acordada às 3 da manhã, eu até me convenci de que ele podia dizer, por que eu precisaria saber disso? Essa era a resposta que eu queria. Eu sabia que era improvável. Mesmo assim queria. 20 minutos depois, Mark desceu de novo usando jeans e uma camiseta polo limpa. Tinha as chaves na mão. Esqueci algo no escritório. No escritório? É, o quê? Ele me olhou. Uns papéis. Eu concordei com a cabeça. Ele saiu. Caminhei até a janela da frente e observei o caminhão dele saindo da garagem. Eu não o segui. Não era preciso. Eu já sabia para onde ele estava indo. E posso te contar agora, não tinha nada de satisfação em estar certa. Nada mesmo. 4 dias antes, minha irmã tinha me mandado uma foto sem querer. Pelo menos foi o que ela disse. Era uma daquelas fotos casualzinhas de férias que as pessoas tiram antes de jantar. Uma bebida tropical, prato branco, água azul lá além do corrimão, a borda dos óculos de sol de alguém. E no cantinho embaixo da foto, sentado bem do lado daqueles óculos, estava um relógio de aço inoxidável. O relógio do Mark. Eu sabia porque tinha comprado para ele no nosso aniversário de 20 anos. Ele quase nunca tirava. Laura deletou a foto tão rápido que eu mal tive tempo de olhar de novo. Depois veio a mensagem. Pessoa errada. Desculpa. Laura tinha dito para a mãe que estava indo para Maui com uma colega antiga da faculdade. Mark tinha me dito que estava em Fênix para uma conferência regional de ar-condicionado, e que depois ia passar uns dias extras com um velho amigo. Fiquei umas boas horas tentando fazer esses 2 fatos existirem juntos. Talvez o relógio só parecesse do Mark.
Talvez outra pessoa tivesse um igual. Talvez eu tivesse virando uma daquelas mulheres que conseguem construir uma acusação inteira a partir de um objeto desfocado no cantinho de uma foto. Então fiz algo que quase desejo não ter feito. Entrei na conta do programa de milhas que o Mark e eu compartilhávamos faz anos. Lá tava. Columbus para Dallas, Dallas para Kaului, Mark Callahan, Laura Whitmore. Reservado 3 meses antes. Li uma vez, depois mais uma, depois uma terceira vez. A terceira vez não melhorou nada. Me lembro de levantar e fazer café mesmo que eu já tivesse café do meu lado. É assim que o choque parecia na minha casa. Aparentemente, parecia fazer outro bullying desnecessariamente. O itinerário me disse que eles tinham ido para Havaí juntos. Não me disse por quê. Essa virou a pergunta que eu não conseguia sair da minha cabeça. Talvez estivessem tendo um caso. Óbvio, era a primeira coisa que qualquer pessoa sensata pensaria. Mas quando as duas pessoas envolvidas são seu marido e sua irmã, seu cérebro fica surpreendentemente criativo tentando inventar alternativas. Talvez Laura tivesse se metido em uma bagunça emocional e o Mark fosse com ela. Talvez tivesse algum problema de família que eles tivessem guardado de mim. Talvez fosse inapropriado, burro, secreto, humilhante, mas não sexual. Eu queria uma daquelas explicações tão desesperadamente que quase acreditava. Podia ter confrontado o Mark no segundo que ele chegou em casa. Podia ter colocado o itinerário no balcão da cozinha e perguntado direto, mas eu conhecia o Mark e conhecia a Laura. Se tivesse uma versão da verdade que soasse menos feia, os dois iam correr atrás. Então decidi que não ia perguntar o que tinha acontecido. Eu ia ver o que o Mark achava que tinha acontecido. É aí de onde veio a história do médico. Não tinha nenhum médico. Laura não tinha nenhuma infecção. Ninguém tinha dito aos parceiros dela para fazer teste nenhum. Inventei tudo. E quando Mark saiu dirigindo 20 minutos depois, consegui a resposta que tinha medo de pedir. Ele voltou quase 3 horas depois. Não disse aonde tinha tido. Eu não perguntei. Aqueceu sobra de frango e comeu de pé no balcão da cozinha. Num certo ponto, ele disse: "Você quer que eu aqueça umas batatas no micro-ondas para você?" Quase ri. Não porque algo fosse engraçado, só porque tem momentos em que sua vida se divide pela metade e mesmo assim alguém tá lá perguntando se você quer batata. Não, obrigada, ele concordou com a cabeça. Fomos pra cama por volta das 10 da noite. Mark se virou para longe de mim e ficou bem imóvel. Eu sabia que ele estava acordado. Ele sabia que eu estava acordada. Nenhum de nós falou uma palavra. Às 10h17, meu telefone tocou. Olhei a tela. Laura. Atendi. Oi? Ela não respondeu oi de volta. Ela disse: "O que exatamente você contou pro Mark?" Olhei para a travessada do quarto escuro pro costas do meu marido. Aí falei: "Por quê?" Teve uma pausa. "O que é que ele te falou?" Laura ficou quieta. Não por muito tempo. Só o tempo suficiente para eu saber que ela estava pesando cada palavra antes de deixar sair. "O Mark me ligou", ela disse. Imaginei que ele estava nervoso. Eu também imaginei. "Diane, o que você falou para ele?" Me sentei na cama. Mark ainda estava com as costas para mim, mas dava para notar pela forma como ele estava deitado que estava escutando. "Contei para ele exatamente o que contei para você." "Isso não responde minha pergunta, Diane." "Responde perfeitamente." Ela respirou fundo. "A gente não consegue fazer isso pelo telefone?" "Depende." "Você vai me contar por que meu marido precisava saber se seus parceiros deveriam fazer teste?" Ela não disse nada. Quase admirei aquele silêncio. Laura sempre foi boa nisso. Quando éramos crianças, ela conseguia ficar quieta mais tempo que todo mundo esperando nossa mãe falar. Mãe perguntava quem tinha quebrado a luminária. Laura ficava ali com aqueles olhos castanhos grandes. E eventualmente, alguém mais começava a falar só para preencher o silêncio. Eu não era mais uma menina de 15 anos. "Você dormiu com ele?" Perguntei. "Laura, você dormiu com meu marido?" "Não é tão simples assim." Fechei os olhos.
Aquela frase deveria estar em rótulos de aviso. Sempre que alguém fala não é tão simples assim, o que eles geralmente querem dizer é que a versão simples os faz parecer horríveis. Então sim. Não falei isso. Você não precisava. Ela começou a falar mais rápido. O Mark estava passando por um momento difícil. Eu realmente olhei pro telefone. Um momento difícil. Ele se sentia como se ninguém tivesse ouvindo ele. Então ele deveria ter comprado um Golden Retriever. Você consegue parar? Não. Isso saiu mais agressivo do que eu pretendia, mas não recuei. Laura baixou a voz. Vocês dois não tão bem faz muito tempo. Isso atingiu mais do que eu queria. Não porque era verdade do jeito que ela quis dizer, mas porque tinha verdade o suficiente para doer. O Mark e eu tínhamos estado funcionando, não conectados. A gente sabia quem pagava a conta de energia e quando o filtro do aquecedor precisava trocar. A gente sabia o horário de trabalho da Molly e o nome da namorada do Eva. A gente sabia em quais noites o lixo tinha que sair. Teve semanas em que eu não conseguia lembrar a última coisa sobre a qual Mark e eu tínhamos conversado. Aquilo não era logístico. Não fazia o que eles fizeram aceitável, mas fazia as palavras da Laura mais difíceis de descartar completamente. Você não consegue usar meu casamento como desculpa pelo que você fez, falei. Não tô. Você acabou de fazer. Tô tentando explicar. Não, você tá tentando fazer isso parecer compreensível. Ela ficou quieta de novo. Aí falou, ele disse que vocês dois estavam infelizes. Ri uma vez. Não foi um som bonito. Ah é? Ele disse que vocês mal conversavam. Ele também mencionou que ainda estávamos. Óbvio. Bom. Eu estava preocupada que esse detalhe tivesse se perdido na papelada. Diane, por favor. Você estava dormindo com ele antes de Havaí? Teve uma pausa. Foi naquele momento que entendi que Havaí não era a história inteira. Laura finalmente falou, você precisa conversar com o Mark. Isso é o que eu imaginei. Desliguei. Do meu lado, Mark se mexeu. Ele se virou para ficar de costas pro teto. Você mentiu para ela, ele disse. Olhei para ele. Essa é sua preocupação? Tô só falando. Não, fala o resto. Ele se sentou e passou as duas mãos no rosto. Não sei o que você quer de mim agora. A verdade seria uma mudança bem-vinda. Ele se levantou e caminhou em direção ao banheiro. Falei, não. Ele parou. Você não consegue sair porque isso é desconfortável. Ele se virou. Tá bom. Sai da cama também. Você foi pra Havaí com minha irmã. Sim. Essa foi a primeira resposta limpa que ele me deu. Quase me deixou tonta. E você dormiu com ela. Ele abaixou a cabeça. Sim. Concordei com a cabeça. Odiei aquilo. Concordei como se a gente estivesse revendo uma lista de compras. E isso começou em Havaí. Ele não respondeu. Senti algo dentro de mim virar gelo. Mark, é complicado. Lá vinha de novo. Quase sorri. Vocês dois deviam ter ensaiado separado. Ele franziu a testa. Como assim? Deixa pra lá. Quanto tempo? Ele olhou para o corredor. Diane, quanto tempo? Alguns meses? Quantos? Não sei. Você sabe. Ele se sentou na beira da cama. Eu fiquei de pé. 6, ele disse. Olhei para ele. 6, ele engoliu seco. Talvez 8. Eu realmente fiquei envergonhada por ele. Não pelo caso. Pela infantilidade de tentar tirar 2 meses como se tivesse desconto por honestidade. 8 meses, ele concordou. Comecei a contar para trás na minha cabeça. Natal, nosso aniversário, o aniversário da Molly, o churrasco da mãe, Laura tinha sentado na minha frente no tanque de vinho e perguntado se eu queria mais molho. Lembro do Mark carregando cadeiras dobradas pro garagem com ela depois que todo mundo foi embora. Lembro de pensar o quanto era legal que ele estava ajudando.
É engraçado como a memória muda quando alguém te passa a informação que estava faltando. Havaí era para ser algum tipo de viagem romântica? Perguntei. Não. Encarei ele. Ele respirou fundo. Não era para virar isso. Isso não é uma resposta. Ele se levantou de novo. Não planejei. Você reservou passagens aéreas 3 meses antes. Ele me olhou. Isso o deixou quieto. Aí falou, nunca planejei te deixar. Queria conseguir explicar por que aquilo doeu tanto. Você pensaria que teria sido reconfortante. Não foi. Significava que ele tinha planejado me manter, não me escolher. Me manter, a casa, as rotinas, jantar de domingo, alguém lembrando dele tomar remédio da pressão, e Laura em algum lugar fazendo ele se sentir interessante. Me sentei porque de repente minhas pernas sentiram cansadas. Então, qual era exatamente o plano? Não tinha nenhum. Sempre tem um plano quando você mente por 8 meses. Ele parecia exausto agora. Ótimo. Eu tinha estado exausta por 4 dias. Ele falou, eu me importo com você. Ri. Cuidado. Você vai me sufocar. Eu te amo. Então você tem uma definição bem flexível. Ele se encolheu. Por um segundo, senti pena. Aquilo me incomodou mais que qualquer coisa. Depois de tudo, uma parte de mim ainda não gostava de machucá-lo. 27 anos não desaparecem só porque você finalmente descobre o que alguém fez. Mark se sentou do meu lado, deixando alguns metros entre a gente. Eu não era miserável com você, ele disse. Olhei para ele. Isso é de alguma forma pior. Tô tentando te contar a verdade. Tenta mais. Ele encarou o chão. Eu gostava de estar com ela. Não falei nada. Ela me escutava. Quase interrompi, mas deixei ele terminar. Ela me fazia me sentir, não sei, diferente. Mais jovem talvez. Desejado. Ele concordou com a cabeça. E o que é que eu fazia você se sentir? Ele me olhou então. Seguro. Foi quando entendi como ele tinha me levado completamente por certo. Seguro, confiável, permanente, o equivalente humano de um seguro residencial. Então, qual uma você queria? Perguntei. Ele franziu a testa. Como assim? Eu ou Laura? Ele abriu a boca, fechou. Esperei. Finalmente, ele falou baixo. Queria os dois. Lá estava. A primeira coisa verdadeiramente honesta que ele tinha dito a noite toda. Não romântico, não lisonjeiro, só honesto. Depois disso, ele fez uma mala. Não dramaticamente. Sem bater gavetas, sem discursos. Ele dobrou meias. Pegou 2 camisetas de trabalho. Empacotou a gilete e o carregador do telefone. Fiquei sentada na cadeira perto da janela e o observei. Em um certo ponto, ele pegou o suéter azul que eu tinha comprado para ele no Natal e segurou por um segundo. Por um momento burro, eu queria gritar para ele guardar tudo de volta. Queria acordar no dia seguinte e reclamar do café. Queria a minha vida chata de volta. Aquilo me assustou. Mark fechou a mala com um zíper. Na porta do quarto, ele parou. Por favor, não vire os filhos contra mim antes da gente resolver isso. Olhei para ele. A gente. Ele não respondeu. Meu telefone buzinou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de texto da Molly. Pai acabou de me mandar mensagem. O que tá acontecendo? Encarei a tela. Mark também olhou. E assim, simplesmente assim, tudo que tinha acontecido entre a gente 3 não estava mais ficando entre a gente 3. Molly estava na minha casa no dia seguinte de manhã antes de eu ter decidido o que ia contar para ela. Ela não bateu. Ainda tinha uma chave da faculdade e aparentemente 22 anos não era velho demais para usar quando sua família estava desabando. Mãe, falei. Tava de pé no balcão da cozinha vestindo o suéter de ontem, encarando um pedaço de torrada que não tinha intenção de comer. Ela virou o canto rápido. O que aconteceu?
Tem momentos em que você percebe que seus filhos são adultos porque estão na sua frente fazendo perguntas de adultos. E tem momentos em que parecem ter 5 anos de novo. Molly conseguiu ser os dois ao mesmo tempo. O que seu pai te contou que vocês estão tendo problemas? Fechei os olhos. Óbvio que contou. Ele disse para não tomar partido. Pronto. Botei a faca de manteiga para baixo com mais força que o necessário. Seu pai tá bem interessado em justiça de repente. Molly me encarou. Mãe, tirei uma cadeira. Senta. Ela não sentou. Só me conta. Então contei. Não tudo. Não contei sobre a clínica ou sobre a história do médico. Não contei o que Laura tinha dito no telefone. Definitivamente não dei detalhes que ela nunca conseguiria esquecer. Contei os fatos. Seu pai tá tendo um caso. Seu rosto mudou com. Hesitei. Queria não ter hesitado porque aquela hesitação a assustou mais. Com a tia Laura. Ela realmente riu. Uma risada curta e confusa. Não. Me desculpa. Não, mãe. Não. Eu sei. Isso nem faz sentido. Ela tava aqui no Natal. Veio no meu aniversário. Eu sei, Molly. Ela finalmente se sentou. Por um tempo, não falou nada. Aí perguntou, quanto tempo? Uns 8 meses. Os olhos dela encheram. Olhei para outro lado. Não porque não quisesse confortá-la, porque de repente odiei que meu marido tivesse me colocado na posição de explicar o caso dele para minha filha. Molly enxugou o rosto com o calcanhar da mão. A avó sabe. Não. O Evan sabe. Ainda não. E o ex da Laura sabe? Não faço ideia. Aí Molly ficou brava. Aconteceu rápido. Ela é nojenta, Molly. Ela é. Sua tia fez algo horrível. Dormiu com o pai. Eu sei disso. E você tá defendendo ela. Não tô defendendo ninguém. Foi a primeira vez que ouvi a mim mesma falar isso em voz alta. Não queria que Laura virasse um monstro só porque aquilo deixava a história mais fácil. Eu tava furiosa com ela. Também sabia que ela ainda era minha irmã. As duas coisas podiam existir ao mesmo tempo, mesmo que eu não gostasse de nenhuma delas. Molly se levantou e começou a andar de um lado pro outro. O que você vai fazer? Ainda não sei. Você não vai levar ele de volta. Olhei para ela. Ela parou. Quer dizer, você não consegue. E lá estava. Todo mundo tinha uma opinião sobre o que eu deveria fazer antes de eu ter uma. Preciso de um tempo. Ela cruzou os braços. Pai não merece tempo. Talvez não. Mas eu mereço. Isso a deixou quieta. Mais tarde naquele dia, liguei para o Evan. Ele ouviu sem interromper. Deveria ter me avisado. Molly reagiu como um foguete de garrafa. Evan reagiu como um gerente de banco. Quando terminei, ele falou, tá bom. Tá bom. Tô tentando pensar. Tira seu tempo. O pai terminou com isso? Ele diz que terminou. E ele quer continuar casado? Quer? Outro silêncio depois. Mãe, você precisa decidir tudo agora? Senti meu corpo ficar rígido. O que é que significa isso? Significa que todo mundo tá chateado. Todo mundo. Você sabe o que tô falando? Não, na verdade, não. Ele respirou fundo. Você não conseguia não fazer decisões permanentes enquanto todo mundo tá furioso? Quase desliguei. Sentiu como se naquele momento ele tivesse me pedindo para absorver o dano para que ninguém mais tivesse que reorganizar a vida deles em volta disso. Não fui eu que fiz a decisão permanente, Eva. Não é o que eu quis dizer. Sei exatamente o que você quis dizer. Ele ficou quieto. Me arrependi do tom quase imediatamente, o que estava virando um hábito. Eu te amo, ele falou. Eu também te amo. E não tô do lado do pai. Eu sei. Não tinha certeza se era verdade, mas falei de qualquer jeito.
Mark ligou naquela noite. Você consegue me encontrar amanhã? Para quê? Conversar. A gente tá fazendo bastante isso em um lugar neutro. Quase falei não. Em vez disso, na noite seguinte, encontrei ele num restaurante italiano pequeno que a gente frequentava faz anos. Nada sofisticado. Bancos de vinil vermelho, cesta de pão na mesa antes você sentar. A garçonete sabia que Mark gostava de chá gelado sem limão. Aquele tipo de lugar. Ele parecia cansado. Não trágico, só mais velho. Desculpa, ele falou. Dobrei meu guardanapo no colo. Por qual parte? Tudo. Isso é bem genérico. Ele esfregou o polegar na beira do copo de água. Não vou fazer desculpas. Bom. Eu tava sozinho. Dei um olhar para ele. Ele se corrigiu. Não é uma desculpa. Só era onde minha cabeça tava. Mark, você tem amigos. Eu sei que você tem um irmão. Você podia ter conversado comigo. Tentei. Aquilo me incomodou. Tentou? Quando ele parou para pensar sobre, aquilo me disse o suficiente. Muita gente acredita que comunicou porque ficou desapontada silenciosamente na mesma sala. Ele falou que Laura escutava. Me recostei. Deveria ter um outdoor em algum lugar que dissesse que escutar um homem casado não requer Maui. Apesar de tudo, o canto da boca dele se moveu. Aí ele pareceu envergonhado por quase sorrir. Não sabia se odiava aquele momento ou precisava dele. Ele respirou fundo. Havaí era para ser o fim. Encarei ele. O fim? É. Você levou minha irmã para Maui para terminar com ela. Quando falei em voz alta, até o Mark pareceu ouvir como aquilo soava ridículo. Eu sei. Não, acho que não sabe. Pensei se tivéssemos aquele tempo, pare. Ele parou. Olhei ao redor do restaurante. Para um casal nos 70 dividindo frango à parmesana, para uma família discutindo se o menininho podia tomar refrigerante, pro nosso pão esfriando entre a gente. Não consigo entender como você conseguiu voltar para casa e ficar comigo depois de ter estado com ela. Ele abaixou a cabeça. Eu também não consigo entender. Essa foi a primeira resposta que não me deixou mais furiosa. Não porque ajudou, porque pelo menos não era polida. Ele falou, vou fazer terapia. Não respondi. Já liguei para alguém. Ainda nada. Terminei as coisas com Laura. Acreditei que tinha terminado. Aquilo me surpreendeu. Aí ele falou, não espero que você confie em mim. Bom. Mas quero tentar. E aí vem a parte que não tenho muito orgulho. Não falei não. Deveria ter querido. Deveria ter olhado para ele e sentido só nojo. Em vez disso, vi o homem que sentou do meu lado quando meu pai morreu. O homem que ensinou o Eva a dirigir. O homem que uma vez ficou 6 horas numa emergência porque a Molly tinha uma dor de barriga. E eu tava convencida que era apendicite. Pessoas más são fáceis de deixar. Pessoas que fizeram algo terrível com você são mais difíceis. Preciso de um tempo, falei. Ele concordou com a cabeça. Vou te dar o tempo que você precisar. Por 3 dias, realmente considerei terapia. Não porque fui fraca. Não porque tinha esquecido o que ele fez. Porque 27 anos é muito tempo para jogar fora sem olhar para o que você tá jogando. Aí na segunda-feira de manhã, sentei para pagar as contas. Tinha uma cobrança no cartão compartilhado que não reconheci. No começo, pensei que era um erro. Chequei a data, chequei o valor, chequei de novo. $6.800. Um resort em Maui. Liguei pro Mark, ele atendeu na segunda chamada. Oi, você colocou o Havaí no nosso cartão de crédito? Silêncio. Encarei o extrato. Mark, foi? Senti algo em mim mudar, não quebrar. Mudar. Você me falou que sua empresa pagou pela viagem. A parte de Fênix. Fui eu que paguei o quarto dela, Diane. Fui eu que paguei os jantares dela. A gente consegue conversar sobre isso.
Tô conversando sobre isso. Ele respirou fundo. Não sabia de outra forma. Desliguei. Naquela noite, peguei 18 meses de extratos do arquivo. Fiz uma xícara de café e sentei na mesa da cozinha com um marca-texto amarelo. Restaurante, garagem de estacionamento, hotel, joalharia. A maioria poderia ter sido inocente. Aí achei uma cobrança de hotel em Indianápolis 7 meses antes. Lembrei daquele fim de semana quando Mark tinha ligado para mim dizendo que estava numa conferência de ar-condicionado. Lembrei de ficar de pé nessa mesma cozinha enquanto ele reclamava do café ruim e falava que queria que eu tivesse lá. Olhei a data de novo. Depois o valor. Havaí não tinha sido a primeira viagem. Nem de perto. Fiquei na mesa da cozinha até quase 2 da manhã. No começo, pensei que estava procurando por dinheiro. Não estava. Estava procurando por datas. Uma cobrança de restaurante em Dublin por $186. Lembrei daquela noite porque Mark tinha mandado mensagem por volta das 7 falando que ainda estava na loja e ia pegar algo da máquina de venda. Uma garagem de estacionamento no centro no sábado à tarde. Ele disse que estava ajudando o sócio com um trabalho de emergência. Aí tinha o hotel de Indianápolis. Esse foi o que mais me incomodou. Lembrei do Mark ligando da conferência e reclamando do café da manhã. Ovos em pó, ele tinha dito. Você pensaria que pelo que eles cobram, conseguiam quebrar um ovo de verdade. Ri. Conseguia lembrar de estar na pia enquanto a gente conversava. Conseguia lembrar de perguntar se ele tinha empacotado o suéter azul porque Indianápolis era para ficar frio naquele fim de semana. A cobrança no extrato não era mais só $412. Era aquela conversa. Isso é o que eu não tinha entendido antes. Quando você descobre que alguém estava mentindo para você, você não perde só o presente. Você começa a reabrir o passado. Tinha uma cobrança de joalharia também. Essa me fez me recustar. Dezembro. Mark tinha sugerido que mantivéssemos o Natal modesto naquele ano. Os filhos estão crescidos, tinha dito. Sem motivo para sair do normal. Aparentemente, tinha um motivo. Quando terminei, tinha uma folha de anotações cheia de datas e valores. Alguns eu sabia, alguns eu suspeitava, e alguns poderiam ter sido perfeitamente legítimos. Não queria virar o tipo de pessoa que transformava cada hambúrguer que o Mark comprava sem mim em evidência. Então 2 dias depois, levei os extratos para um advogado. O nome dela era Janice Feldman. Tinha 61 anos, usava óculos de leitura preso numa corrente, e tinha aquela forma reconfortante de uma mulher que tinha ouvido coisas bem piores antes do almoço. Ela olhou minhas anotações. Quanto você acha que ele gastou? Talvez 14 mil. Acha ou sabe? Hesitei. Algumas coisas eu sei, e o resto eu consigo chutar bem. Janice empurrou o bloco de volta para mim. Chutes são caros. Essa foi minha introdução ao direito de divórcio. Contei para ela sobre o caso, a viagem para Havaí, minha irmã. Janice escutou sem reagir muito. Finalmente, falei, adultério não importa? Importa para você. Esperei. Ela tirou os óculos. Diane, tribunal de divórcio não é um game show onde adultério significa que você ganha todo o prêmio atrás da porta número 3. Ri. Não tinha planejado. Janice sorriu. Bom. Você ainda tem senso de humor. Vai precisar. Aí ela começou a fazer perguntas que eram muito menos satisfatórias. Saldo da hipoteca, contas de aposentadoria, percentual de propriedade do Mark na empresa de ar-condicionado, dívidas da empresa, minha renda, a renda dele, seguro-saúde, impostos sobre propriedade. Quando chegou na casa, eu estava cansada. Quero ficar com ela. Janice me olhou. Você consegue pagar? Consigo. Ela esperou. Odiei aquele peso. Talvez. As duas são respostas diferentes. Ela passou os números comigo. Hipoteca, impostos, seguro, manutenção, como seria comprar a parte do Mark? Encarei a estimativa. Por dias, tinha imaginado Mark saindo e eu permanecendo na casa como se a casa em si fosse parte do acordo moral. Ele traiu.
Eu fiquei. Logo, peguei a cozinha. Aparentemente, bancos não reconhecem esse sistema. Criei meus filhos lá, falei. Eu entendo. Não, quer dizer, entendo exatamente o que você quer dizer. Janice se recostou. Mas não gaste sua aposentadoria comprando um monumento a um casamento que você tá deixando. Aquilo me irritou, principalmente porque sabia que ia lembrar. Na semana seguinte, passei pelos extratos de novo. Dessa vez, tirei tudo que não conseguia razoavelmente conectar a Laura. O número ficou menor. Os 14.000 virou um pouco menos de 14.000. Janice olhou a lista revisada. Você tirou várias coisas. Não conseguia provar. Você provavelmente conseguiria deixar pra gente questionar. Não preciso que ele seja pior do que foi. Ela me olhou por um segundo, aí concordou. Bom. Laura veio pra minha casa naquele sábado. Mandou mensagem primeiro. A gente consegue conversar pessoalmente? Quase falei não. Em vez disso, falei que ela tinha 20 minutos. Quando abri a porta, ela parecia horrível. Fiquei feliz. Aí me senti culpada por estar feliz. Aí fiquei brava comigo mesma por me sentir culpada. Aparentemente traição vem com bastante trabalho administrativo. Laura entrou. Normalmente quando ela vinha, eu oferecia café. Dessa vez não ofereci. Ela notou. Sentamos na mesa da cozinha. Ela olhou pro extrato espalhado do meu lado. Você tá se divorciando dele? Não decidi ainda o que vou fazer com ele. Isso não era inteiramente verdade mais. E você? Ela baixou a cabeça. Ele terminou. Não é o que eu perguntei. Eu sei. Observei ela por um momento. Aí fiz a pergunta que estava me incomodando mais do que esperava. Você alguma vez sentou nessa mesa depois de ter estado com ele? Laura olhou para cima. Como assim? Você me ouviu. Os olhos dela encheram. Eu não a resgatei. Sim, ela sussurrou. Aquela resposta ecoou em um lugar diferente. Não em Havaí, não em hotéis, minha cozinha, sobras de tanque de vinho, bolo de aniversário da mãe. Laura sentada na minha frente perguntando se eu queria mais café enquanto carregava um segredo que pertencia ao meu casamento. Como você conseguiu fazer isso? Não sei. Parece ser a resposta de todo mundo. Ela enxugou a bochecha. Ele me falou que vocês dois basicamente tinham terminado. Encarei ela. Você estava na minha casa. Eu sei. Você nos viu juntos. Eu sei. Ele dormiu na minha cama. Eu sei, Diane. Então o que exatamente terminado parecia para você? Ela não tinha uma resposta. Depois de um tempo, ela falou. Ele disse que estava esperando. Para quê? Molly? Franzi a testa. Ele disse que uma vez que ela tivesse se estabelecido depois da faculdade, ele contaria para você. Por um momento, honestamente achei que tinha entendido errado. Ele contou para você que estava me deixando? Laura concordou. Ele disse que não queria desorganizar a vida dela enquanto estava começando. Me recostei. Mark tinha olhado para minha cara menos de 2 semanas antes e falado, nunca planejei te deixar. Para Laura, aparentemente, estava falando o oposto. E de repente, a confissão dele no restaurante fez perfeito sentido. Ele queria os dois. Então ele tinha dado a cada uma de nós a versão do futuro que nos mantinha no lugar. Laura torceu um lenço entre os dedos. Eu sei o que eu fiz. Você sabe? Sim. A voz dela rachou. Tava com ciúmes de você. Aquilo me surpreendeu. De mim? Você tinha tudo que ficava. Não falei nada. O casamento, os filhos, a casa, feriados. Mãe sempre sabia onde tanque de vinho ia ser. Ela deu uma risadinha triste. Depois do meu divórcio, sentia que a vida de todo mundo continuava. E a minha só parava. E dormir com meu marido consertou isso? Não, ela me olhou. Me fez me sentir escolhida. Não tinha nenhuma desculpa na forma como ela falou.
Aquilo fez mais difícil odiá-la. Não impossível, só mais difícil. Ela perguntou: Você acha que algum dia vai me perdoar? Olhei para a cadeira que ela estava sentada, a mesma cadeira que ela usava 100 vezes. Talvez. Esperança brilhou no rosto dela. Parei antes de ficar muito longe. Mas perdão não significa que você automaticamente pega a sua cadeira velha de volta na minha mesa. Ela concordou. Aí falei que não queria que ela ligasse ou viesse por um tempo. Ela não argumentou. Depois que ela saiu, sentei sozinha na cozinha. Por meses, embora eu só tivesse sabido do caso por semanas, tinha estado fazendo a pergunta errada para mim mesma. Quem Mark realmente queria? Eu ou Laura? A resposta de repente parecia óbvia. Mark queria arranjo que pedisse que ele desistisse do menos. Peguei meu telefone e liguei para Janice. Quando ela atendeu, falei: Inicia o divórcio. Naquela noite, Mark ligou. Dessa vez não pareceu defensivo. Pareceu assustado. Tem algo que eu posso fazer para você parar com isso? E foi quando percebi que algo finalmente tinha mudado. Mark não estava mais com medo de ser descoberto. Tava com medo de me perder. Uma semana depois que Mark saiu direto de casa pro consultório, ele ligou para mim bem antes do almoço. Tava no trabalho organizando formulários de seguro que aparentemente foram desenhados por gente que odiava papel e humanidade. Tudo veio negativo, ele falou. Soube imediatamente o que ele quis dizer. Tá bom. Tô limpo. Fico feliz. Aí nenhum de nós falou nada. Acho que Mark esperava mais alívio. Talvez uma pergunta. Algum reconhecimento do drama médico absurdo que finalmente o tinha exposto. Em vez disso, falei: preciso voltar pro trabalho. Diane, o quê? Eu sei que você inventou. Contei pra você que inventei. Eu sei. Só que... Ele parou. Deixa pra lá. Depois que desliguei, fiquei ali pensando em como era estranho tudo aquilo. Nunca tinha tido nenhuma doença. Nunca teve nenhum médico avisando aos parceiros da Laura. Mas Mark acreditou por menos de meia hora. E naquela meia hora, ele contou mais verdade do que em 8 meses. A clínica não era vingança. Bah, então, entendia isso. Era só onde o medo dele chegava na verdade antes da boca. O que veio depois foi mais difícil. Mark começou a se comportar como o homem que eu queria que tivesse sido antes de Havaí. Foi fazer terapia. Não terapia de casal. Eu não estava pronta para isso. Ele foi sozinho. Me deu acesso a tudo financeiro sem precisar perguntar 2 vezes. Registros de negócios, cartões de crédito, contas de aposentadoria. Parou de tentar suavizar o que tinha feito. A primeira vez que notei isso foi porque a Molly me contou. Ela veio numa noite carregando comida chinesa de entrega. Pai ligou para mim. Olhei para cima e ela continuou. Ele se desculpou. Por que te incomodou? Não, aquilo chamou minha atenção. Molly abriu um potinho de arroz frito. Ele falou: traí sua mãe e coloquei todos vocês no meio disso. Não falei nada. Ele não falou que vocês dois se afastaram. Não culpou a tia Laura. Isso é novo. É. Molly me estudou. Isso importa? Odiei que não tivesse uma resposta simples. Sim, falei finalmente. Importa. Muda algo? Não sei. Aquela era a verdade. Evan desceu de Cincinnati no sábado seguinte. Perguntou se a gente conseguia tomar um café, o que foi como eu saber que ele tinha algo ensaiado. Sentamos numa cabine num restaurante perto da rodovia. Por 5 minutos, ele discutiu o trânsito. Depois o café dele ficou extremamente interessante. Sobre o que você falou antes. Esperei. Não estava pedindo que você perdoasse o pai? Pareceu um pouco que estava. Eu sei. Ele esfregou a testa. Acho que estava pedindo que você ficasse porque teria deixado as coisas mais fáceis para mim. Aquilo me surpreendeu. Ele me deu um sorrisinho envergonhado. Não é exatamente meu melhor momento.
Você tá permitido ficar chateado. É, mas você é quem tá casada com ele. Estendi a mão e toquei a dele. Você consegue amar seu pai? Eu sei. Não, Eva. Falo sério. Você não precisa provar nada pra mim sendo bravo com ele. Ele concordou. Eu tô bravo com ele. Você consegue fazer isso também. Aquela conversa consertou algo entre a gente que não sabia que tinha rachado. Alguns dias depois, Mark perguntou se eu poderia jantar com ele. Na casa, ele falou. Minha casa. Nossa casa? Nenhum de nós corrigiu o outro. Concordei. Quando cheguei, senti cheiro de cebola antes de passar pela cozinha. Mark estava fazendo frango com cogumelos, um prato que cozinhava constantemente quando os filhos eram pequenos, porque era um dos 4 jantares que os dois comiam sem registrar uma reclamação formal. Você tá queimando o arroz, falei. Ele olhou pro fogão. Não tô queimando. Levantei a tampa. Ele xingou e eu ri. Não pretendia. Só saiu. Mark começou a rir também. Por uns 10 segundos, tínhamos 35 anos de novo. Aquilo me assustou mais que qualquer discussão que tínhamos tido. A gente. Comemos na mesa da cozinha. No começo, conversamos com cuidado. Aí de alguma forma saiu a primeira lição de direção da Molly. Mark tinha levado porque eu tinha recusado. Ela quase nos colocava através da porta da garagem. Ele falou, você me disse que ela foi bem. Ela tinha 16. Tava protegendo a confiança dela. Você chegou em casa parecendo que tinha visto combate. Ela bateu numa caixa de correio. Botei o garfo pra baixo. Você nunca me contou isso. Ela tava inclinada. Já tava inclinada provavelmente. Ri de novo. Aí conversamos sobre o Evan quebrando o pulso aos 12 e insistindo que tava tudo bem até a mão ficar roxa. Lembramos de uma viagem para uma cabana no Tennessee onde Mark trancou todos nós 4 para fora em pijama. Por 2 horas, talvez 3, ninguém mencionou Havaí. Ninguém mencionou advogados. Ninguém mencionou Laura. E aquele era o problema porque embaixo de todo o dano, o casamento ainda estava lá. 27 anos de piadas privadas e férias ruins e filhos doentes e hipotecas e funerais e manhãs de Natal. Mark não tinha apagado aquelas coisas. Eu também não conseguia apagar. Depois do jantar, ele fez café. Botou uma colher de chá de açúcar no meu sem perguntar. Claro, ele sabia como eu tomava. Tava fazendo do mesmo jeito desde a primeira administração Bush. Sentamos quietinhos. Aí ele falou, eu sei que ser desculpa não desfaz nada. Olhei para ele. Sei que não posso pedir que você esqueça. Não. E não vou contar que não vai acontecer de novo como se isso fosse consertar. Esperei. Ele parecia cansado, mas não tinha nenhuma performance nele mais. Se deixar vou passar o tempo que for preciso tentando virar alguém em quem você consegue confiar de novo. Aquele era o pedido de desculpas que eu tinha querido, e veio muito tarde. A pior parte era que acreditava nele. Quando saí, Mark não tentou me beijar. Só falou boa noite. Dirigi de volta pro apartamento que tinha alugado temporariamente enquanto a gente resolvia as coisas e fiquei acordada até quase 4 da manhã. Pela primeira vez desde encontrar o itinerário de Havaí, seriamente imaginei ficar casada. Não porque tivesse medo de ficar sozinha, porque ainda o amava. Lá, falei. Amava o homem que traiu comigo minha irmã. Seres humanos são inconvenientes desse jeito. Eu conseguia levá-lo de volta. Foi aquela realização que me manteve acordada. A gente conseguia fazer terapia. Ele conseguia voltar para casa. Talvez tivéssemos bons anos de novo. Aí imaginei sua primeira viagem de trabalho de pernoite. Seu telefone buzinando durante o jantar. Uma cobrança de cartão que não reconhecia. O nome de Laura vindo no Natal. Imaginei a mim mesma fingindo não me perguntar. Imaginei o Mark passando o resto da vida provando coisas que não tinha feito. Aquilo não parecia perdão. Parecia liberdade condicional. Na manhã seguinte, pedi para ele me encontrar.
Sentamos no caminhão dele no estacionamento de um parquinho pequeno aonde tínhamos levado os filhos quando eram pequenos. Mark parecia cheio de esperança. Aquilo tornou o que eu tinha que falar mais difícil. Acredito que você tá arrependido. Seu rosto mudou. Acredita? Acredito. Ele estendeu a mão para tocar a minha. Deixei ele tocar. Aí falei, e ainda assim tô indo embora. A mão dele ficou imóvel. Não entendo. Eu sei. Se acredita em mim, acredito que você tá arrependido, Mark. Até acredito que você quis dizer tudo o que tá falando. Então por que a gente não consegue tentar? Olhei para o parque vazio porque perdoar você e ser casada com você são duas decisões diferentes. Ele não respondeu. Respirei fundo. Não quero passar os próximos 10 anos checando se você tá falando a verdade, e não quero que você passe 10 anos tentando provar que tá. Os olhos dele encheram. Os meus também. Não tinha nenhuma vitória naquele caminhão. Só a conta chegando pelo que nenhum de nós conseguia desfazer. As negociações do divórcio começaram logo depois. Não foram agradáveis, mas também não foram guerra. Janice se certificou que cada dólar documentado gasto no caso foi abordado. Tirei qualquer coisa que não conseguia provar. Passamos por contas de aposentadoria, a parte do Mark do negócio. Não peguei a empresa dele. Ele não perdeu tudo. Divórcio de verdade, descobri, envolve consideravelmente menos discursos dramáticos do que a televisão sugere e consideravelmente mais PDFs. Aí veio a casa. Passei os números de novo e de novo. Finalmente, contei pro Mark que queria vender. Ele pareceu genuinamente chocado. Pensei que você quisesse ficar. Também pensei. Você ama aquela casa. Amo o que aconteceu nela. Ele me olhou. Falei, não é a mesma coisa. Meses depois, a venda fechou. Mark e eu nos encontramos lá uma última vez antes de entregar as chaves. Sem móveis, a cozinha parecia menor. Ele passou a mão ao longo do balcão aonde eu estava sentada o dia que ele chegou de Havaí. Ainda desejo que tivesse me dado outra chance, ele falou. Olhei ao redor da sala vazia. Dessa vez sabia exatamente o que queria falar. Dei a você 27 anos, falei. Mark me olhou. Tinha chances dentro de cada um deles. Não falei para machucá-lo. Naquele ponto, não queria mais machucá-lo. É uma das coisas estranhas que ninguém te conta sobre o fim de um casamento. Em algum ponto, se você tiver sorte, para de querer que a outra pessoa sofra e começa a querer que ela entenda. Mark olhou para baixo pro balcão. Depois de um momento, concordou. Eu sei. Foi só isso. Sem discussão, sem promessa de última hora. Passamos pela casa mais uma vez, checando armários e gabinetes porque aparentemente até o fim de 27 anos inclui ter certeza que ninguém deixou uma panela de barro acima da geladeira. Na garagem, Mark encontrou uma raquete de tênis velha do Eva. Você quer isso? Não. Eu também não. Deixamos para os novos donos. Aí ficamos na varanda da frente. Mark fechou a porta e me entregou a chave. Você deveria provavelmente fazer isso. Por quê? Você sempre foi melhor em deixar as coisas ir. Quase o corrigi. Aí pensei em quanto tempo fiquei depois de saber o que ele tinha feito. Nem sempre. Dirigimos separado para o fechamento. Um mês depois, me mudei para um Tovinhouse de 2 quartos uns 15 minutos de distância. Não era impressionante. A cozinha era menor. O banheiro de cima tinha azulejo que parecia ter sobrevivido várias administrações presidenciais. E a mulher do lado tinha um cachorrinho branco que considerava folhas uma ameaça à segurança. Mas o lugar era meu, ou mais exatamente, meu e do banco. Aumentei minhas horas no consultório de fisioterapia. Meu chefe, Dr. Patel, estava me pedindo faz 2 anos para assumir mais trabalho de faturamento e operações. Sempre tinha dito não. Mark ganhava mais que eu. A gente não precisava do dinheiro extra, e eu gostava de ter sextas-feiras livres. Agora sextas-feiras viraram dias de trabalho. Alguns meses depois, Dr. Patel me chamou no escritório.
Deveria ter feito isso mais cedo, ele falou. Aquela frase me deixou nervosa depois do ano que tive. Aí ele me entregou um ajuste de salário. Não era dinheiro que muda a vida, mas era o suficiente que cheguei em casa, abri meu app de banco, e encarei os números mais tempo do que necessário. Eu sabia o que ganhava. Sabia o que devia. Sabia o que podia gastar. Tinha algo surpreendentemente calmo nisso. Molly me ajudou a comprar uma mesa de jantar. Por ajudou, quero dizer que ela rejeitou toda a mesa que eu gostava até a gente comprar a que ela queria desde o começo. Chegou em 2 caixas com instruções aparentemente traduzidas de outra língua por uma pessoa que nunca tinha visto o móvel. A gente tinha 3 pernas presas quando Molly falou algo tá errado. Uma perna estava apontando levemente para dentro. Você botou de trás para frente. Botei conforme as instruções. Você estava segurando as instruções. Você estava com a chave de fenda. Desencaixamos. 20 minutos depois, ainda estava errado. Molly se sentou no chão e falou, não conta pro pai. Olhei para a mesa. Seu pai passou 30 anos consertando sistemas de ar-condicionado comerciais. Isso teria terminado ele. Ela riu tão forte que teve que se apoiar na parede. Foi uma das primeiras vezes que a gente riu sobre o Mark sem o riso imediatamente morrer depois. Os filhos continuavam vendo ele. Eu queria aquilo. Nem sempre foi fácil. Às vezes Molly falava, pai e eu almoçamos. E eu sentia aquela velha curiosidade subir. Aonde? O que ele falou? Ele mencionou a mim? Aprendi a não perguntar. O relacionamento deles com o pai não era evidência no meu divórcio. Era deles. Mark se ajudou mais do que esperava. Continuou em terapia. Não transformou os filhos em mensageiros. E uma noite, Evan ligou para mim depois de jantar com ele. Pai falou algo que achei que você queria saber. Fiz mentalização. Ele falou, você não destruiu a família. Não respondi na hora. Ele disse que foi ele que fez. Aquilo importou para mim. Não o suficiente para querer ele de volta, mas o suficiente para eu conseguir começar a separar Mark, o marido, de Mark, o pai. Ele tinha falhado espetacularmente em um. Isso não me obrigava a esperar que falhasse no outro. Laura foi mais difícil. Por meses, a gente não conversou. Aí chegou uma carta. Uma carta realmente escrita à mão, 4 páginas. Só aquilo me disse que ela era séria. Laura não tinha voluntariamente escrito nada mais longo que um cartão de aniversário desde aproximadamente 1998. Ela não pediu que eu a perdoasse. Não culpou Mark. Admitiu que ele tinha mentido para ela. Mas aí escreveu uma frase que li 2 vezes. Mark mentiu para mim, mas eu menti para mim mesma primeiro. Ela falou que sabia exatamente o que estava fazendo. Queria acreditar que meu casamento já estava morto porque aquilo a deixava menos culpada. Se desculpou por vir para minha casa e sentar na minha mesa enquanto mentia para mim. Dobrei a carta por 1 minuto. Fiquei de pé sobre a lixeira. Aí coloquei numa gaveta. Não respondi. Quase 1 ano depois de Havaí, mãe fez 78 anos. Queria almoço com as 2 filhas. Aos 78, minha mãe tinha chegado na idade aonde pedidos ocasionalmente chegavam disfarçados de ordens executivas. Então fui. Laura chegou 5 minutos atrasada. Parou quando viu a mim. Tinha uma cadeira vazia do meu lado. Ela olhou para ela e depois para mim. Posso sentar aqui? Sabia que ela lembrava do que eu tinha falado. Eu também. Olhei para aquela cadeira por um segundo. Aí falei, você consegue sentar. Era só isso. A gente não abraçou. Ninguém chorou. Mãe imediatamente reclamou que o restaurante estava muito frio, o que era provavelmente a melhor coisa que ela conseguia ter feito. Mais tarde, Laura e eu acabamos carregando pratos para a cozinha de mãe. Ela apontou para a salada de batata. Ela colocou aipo nisso de novo. Aparentemente, ainda estamos sendo punidas por algo. Laura riu. Eu também. A gente conversou sobre salada de batata por 5 minutos. Nada importante.
Às vezes nada importante é aonde você tem que começar. No Thanksgiving seguinte, recebi jantar no meu Tovnose. Minha mesa nova era ligeiramente muito pequena. Evan trouxe a namorada. Molly trouxe uma torta que comprou numa padaria e transferiu para o próprio prato para a mãe achar que tinha feito. Respeitei a estratégia. Laura veio também. As coisas entre a gente não estavam consertadas. Não sei se algum dia vão ficar completamente. Mas ela veio. Mark passou o Thanksgiving com o irmão em Kentucky. Sabia porque Eva mencionou. E pela primeira vez, a informação não fez nada comigo. Nenhuma dor, nenhuma satisfação. Era simplesmente aonde Mark estava tendo Thanksgiving. Em um certo ponto, fiquei de pé na minha cozinha pequena vendo todo mundo discutir se os pãezinhos estavam prontos. E pensei em como uma vez tive certeza que Mark e Laura tinham tirado minha família de mim. Eles não tinham. Tinham mudado. Eu também tinha. Por muito tempo, pensei que manter todo mundo junto era meu trabalho. Que se o casamento sobrevivesse, a família sobrevivia. Não acredito nisso mais. E aquela coisa ridícula que falei sobre o médico de Laura. Por um tempo, pensei que aquilo era minha vingança. Não era. Não tinha nenhuma doença, nenhum aviso médico, nenhum resultado de teste horrível esperando Mark. Tinha só um homem assustado dirigindo pro consultório porque por um momento esqueceu de mentir. Aquilo me deu a verdade. O que fiz com ela depois era o que realmente importava. Costumava pensar que dignidade era algo que outra pessoa conseguia tirar de você. Talvez às vezes seja. Mas tem outra forma de perder. Você consegue entregar pequenos pedaços porque tá com medo do que sua vida pode parecer se você finalmente falou, não, eu não faço mais isso. E Havaí, nunca fui. Talvez algum dia. Mas quando for, vou comprar minha própria passagem. Se você alguma vez teve que escolher entre manter algo familiar e proteger sua própria paz, você provavelmente entende por que aquela passagem importa. Obrigada por ter escutado.